bem-vindas à aula de língua portuguesa que se inicia. Eu sou o professor Joelson e esta aula foi feita para você que é estudante do primeiro ano. Sei que professores, pais e responsáveis também acompanham os nossos estudantes do primeiro ano nessas aulas. Vocês todos são bem-vindos. Eu quero convidar todos que assistem para a leitura do título. Estudantes, me acompanhem à tela para a leitura do título desta aula. Tudo tem um nome. Nós temos nome, os textos também têm um título. Esta aula também tem um nome, tem um título. Vamos à leitura? Do título que aparece na tela, Duas Amigas e uma Lição. Duas Amigas e uma Lição, Andrei, é o título dessa aula. Bem-vindo, Andrei, na Libras. Vamos descobrir essa lição, Andrei? Para ilustrar essa lição, eu trouxe a imagem de um livro, ou melhor, de um caderno. Qual será a lição? Aquilo que a gente estuda, que a gente aprende, normalmente a gente registra. Ou, para aprender, a gente registra informações importantes, ou aquilo que nos faz aprender, aquilo que a gente foi percebendo no decorrer de um estudo. Então, tem uma lição aqui, e tem duas amigas. Ora, eu vou ler agora as habilidades do currículo paulista presentes nessa aula. Professores e responsáveis, atenção. As habilidades são as seguintes. EF 01 LP 26B. Identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico literário elementos constituintes da narrativa, personagens, narrador, conflito, enredo, tempo e espaço. E EF 15 LP 02B. Confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Essas são as habilidades. Teremos duas amigas e uma lição. Quem serão essas amigas? Quais serão? Será que são humanas? A gente vai entender por meio de uma leitura quais são essas amigas. Vamos ler com atenção? Tem bastante leitura, tem ilustrações bem coloridas e bonitas para nossa apreciação e entendimento. Me acompanhem na tela. A cegonha e a raposa. Andrei, você está aí, um pouco abaixo da cegonha, que é esta grande ave, e a raposa está ao lado. Olha só o que elas estão fazendo na ilustração. A cegonha e a raposa. Vamos ler? É este o título. A raposa convidou sua amiga cegonha para almoçar. Preparou um banquete, tudo bem molinho, como uma sopa. Porém, serviu as refeições sobre a pedra. Olha só, a raposa convidou a sua amiga cegonha. Cegonha, venha jantar. Jantar, não é? Era jantar? Era almoço? Não lembro, a gente pode retomar o texto, mas o texto está aqui. A raposa convidou sua amiga cegonha para almoçar e não jantar. É hora do almoço, não é hora da janta. Não é hora do jantar, já estou antecipando aqui. E a refeição foi servida em pedras, como pratos. Vocês estão imaginando a raposa e a cegonha comendo em pratos, almoçando em pratos como este? Vamos à leitura, descobrir. A refeição foi servida sobre a pedra. E a ilustração que temos, veja. Tem a raposa, a cegonha e esta pedra chata como um prato, não é? A refeição está servida. Olha a cara da cegonha e a cara da raposa. Como será que foi esse almoço, Andrei? Será que as duas comeram bastante, encheram a barriga? Vamos entender na leitura. Vejam. A ave tentou se alimentar, mas como tinha um bico longo, machucou-se e voltou faminta para sua moradia. Como assim? A gente pode imaginar aqui
A cegonha tentando se alimentar no prato. Como é que a cegonha ia com o bico tão longo, tão comprido e fininho, comer, se alimentar na pedra? Ficou difícil, não é? A gente tem uma ilustração para observar e pensar nisso. Olha, a cegonha não conseguiu almoçar e voltou faminta para casa. Pobre cegonha, também com o bico tão comprido e com o almoço servido em uma pedra como um prato raso. Ficou difícil mesmo para a cegonha bicar, para a cegonha se alimentar. Ela não conseguia colocar o alimento no bico. Por quê? Porque a ponta do bico batia na pedra, plana como um prato. Mas o texto não acabou. O que será que vai acontecer? Será que as duas amigas brigarão? Será que a cegonha nunca mais vai falar com a raposa? A gente tem uma grande ilustração e a gente pode imaginar, e a gente vai confrontar aquilo que a gente imaginou com o texto que aparece na tela. A gente vai ler o texto e vai descobrir se o que a gente imaginou procede ou não. O texto segue. Vejam. Em outra oportunidade, a cegonha convidou a raposa para a merenda. Quitutes gostosos foram elaborados com carinho e servidos em vasilhas estreitas e longas. Ah, dessa vez foi a cegonha que convidou a raposa para a merenda, assim diz o texto. Mas os quitutes, ó, como foram servidos? Em recipientes, como eram os recipientes? Estreitos e longos eram os recipientes, as vasilhas eram estreitas e longas. Estão imaginando? A cegonha facilmente ia enfiar o bico para se alimentar. Mas e a raposa? Como a raposa enfiaria o focinho? Como alcançaria a comida, o alimento que está no fundo do recipiente? Estão imaginando o que acontecerá? A gente vai entender o que se passou, vai se certificar na tela seguinte. A gente está vendo aqui a ilustração. A cegonha está enchendo a barriga, parece. Está conseguindo comer, olha só. E a raposa? Vocês estão notando? E, professor, o focinho dessa raposa não vai entrar nesse recipiente aí, não. Pois vocês estão imaginando bem. Parece que a raposa não conseguiu se alimentar. Vejam, leiam, me acompanhem. A raposa fez várias tentativas, mas seu focinho não alcançou a comida. Desta vez, foi ela que voltou esfomeada para casa. Olha só, a raposa que havia convidado a cegonha para almoçar, serviu o almoço em uma pedra plana como um prato. Isso fez com que a cegonha não conseguisse almoçar e nesse dia a cegonha voltou faminta para casa. Ah, mas o mundo gira, a gente já aprendeu isso, o tempo não para de passar e desta vez, o que houve? A raposa foi convidada pela cegonha, que parece que resolveu se vingar. Notaram isso? Então, a cegonha serviu a merenda, chamada no texto, serviu o alimento em recipientes compridos, bem compridos, tornando difícil para a raposa o acesso a esse alimento dentro dos recipientes. A cegonha, que tinha um bicão, conseguia comer, mas a raposa não, e voltou para casa faminta. Veja, a raposa voltando para casa faminta. O que a gente poderia tirar de lição desse texto? A gente tem a raposa voltando faminta. As duas amigas estiveram raposa e cegonha nesse texto e uma lição
essa situação deve ter nos apresentado. Ora, se inicialmente a raposa chamou a cegonha para almoçar e serviu a refeição em recipiente que a sua convidada não conseguiu usar e não conseguiu comer, e depois teve o troco, porque foi convidada também para uma refeição e não conseguiu se alimentar. Ora, professora, a gente pode pensar aqui que a gente não deve fazer aos outros aquilo que a gente não quer que façam para a gente. Você pensou algo semelhante a isso? Você pode registrar, e se você estiver em grupo com outros colegas, com outras pessoas, você pode perguntar o que essa pessoa entendeu, e vocês podem trocar ideias. Vocês vão perceber que há diferentes maneiras de expressar aquilo que a gente entendeu. Então, pessoas diferentes entenderam de maneiras diferentes um mesmo sentido. Ora, de que não se deve fazer o mal a outra pessoa, porque isso pode retornar, essa pessoa também pode reagir, e você pode ter esse mal também. Então, as maneiras aqui com que essa lição vai ser expressa são diferentes, podem ser usadas palavras diferentes, de acordo com a pessoa que você perguntar, de acordo com os seus colegas. Vocês viram que a raposa teve o troco, porque foi a raposa que começou. Chamou a cegonha para almoçar e serviu a refeição em pedras rasas. E a cegonha não se fez de rogada, também convidou a raposa e serviu as refeições, serviu a merenda em recipientes finos que só mesmo o seu bico alcançaria. A gente tem uma lição apresentada por essas duas amigas. Eu acho que essas duas amigas aprenderam sim a lição de não fazer o mal, de não fazer ao outro aquilo que não gostaria que seja feito, que fosse feito a si. A gente entendeu isso no decorrer dessa leitura, dessa fábula. A gente observa algumas ilustrações em A Cegonha e a Raposa. Vamos retomar rapidamente as ilustrações que passam pela tela dos recipientes e chegar ao mural do primeiro ano, no fim da aula. Compreendemos e identificamos elementos de um texto, uma fábula que nos trouxe uma lição, hein? Assista esta e outras aulas no repositório, compartilhe aquilo que você produzir nas redes sociais e marque Eu no CMSP. É hora de se despedir, de dizer tchau, assim como o Andrei está fazendo ali, ó. Mas não sem antes avaliar a aula. Avalie por meio do QR Code e eu vou ficar aqui com os recipientes da raposa, recipiente que a raposa serviu a refeição e o recipiente que a cegonha. Vou ficar aqui pensando em outros sentidos, em como escrever isso. Pense você também, como expressar o sentido e essa lição aprendida com a leitura da fábula. Um grande abraço, até a próxima!